Olá, mamãe, olá, papai, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Essa é a última aula da série sobre disciplina positiva. Opa, a luz não ajudou, agora tá bom. Nós tivemos 10 encontros, foram 10 aulas, 10 temas, e hoje eu vou estar encerrando com alguns exemplos de algumas ferramentas que vocês também encontram nesse livro, muitas ferramentas. Eu quero falar sobre 4 que vocês já podem estar usando com as crianças de vocês, a princípio a partir de 4 anos de idade, tá bom? Só reforçando, assistam toda a série e não só as técnicas, porque existe muito mais coisas do que simplesmente a técnica. Disciplina positiva é exatamente o oposto, não é simplesmente técnica, mas é entender princípios e habilidades e uma mudança íntima que a gente tem que fazer para daí sim refletir nos filhos, tá bom? Bom, a primeira ferramenta que eu quero deixar, ela está até na página 139, são alguns exemplos para que a gente entenda a diferença de encorajar e elogiar. É uma dinâmica até que nós usamos nas nossas dinâmicas, né? Nos nossos workshops, nos nossos treinamentos. Sempre tem essa dinâmica para que a gente entenda bem a diferença de encorajar e elogiar. Então, por exemplo, quando a gente fala, né? Você fez bem. A gente, na verdade, está elogiando. E isso não está, na verdade, fornecendo habilidades para essa criança. Então, o que é que seria um encorajamento? É você falar, né? Você fez o seu melhor, como você se sente com o que você conseguiu realizar. Outro exemplo de elogio. Você é tão bonzinho, você é tão boazinha. E o encorajamento seria obrigado pela ajuda. Quando a criança tira uma nota boa na escola, é comum a gente falar, né? Nossa, parabéns, uau! Isso, na verdade, é elogio. E encorajar é você estar falando, nossa, eu sei que você se esforçou por isso, parabéns. Eu sei que é um resultado do seu esforço. Então, esse primeiro exemplo, ele não é fácil, porque a gente está muito acostumado a elogiar. Mas se esforcem, olhem esse quadrinho para quem está acompanhando pelo livro, né, da página 139, não ajuda muito isso, né? Mas é para que vocês entendam a real diferença, tá? Do encorajar versus elogiar. A gente tem um foco muito no que os outros pensam quando a gente faz o elogio. E o encorajamento seria o que é que eu penso. Certo? Basicamente é isso, tem bastante exemplo, mas o vídeo ficaria enorme. Então essa é a primeira ferramenta. Segunda ferramenta, que eu gosto bastante também, é a reunião familiar. É bacana vocês já começarem. A partir de 3 anos já pode começar, mas eu diria que a efetividade acontece com 4 anos. Então, primeira coisa que vocês têm que fazer é escolher um dia e um horário para essa reunião acontecer. Então, um exemplo, toda segunda-feira, às 19 horas da noite. Outra coisa que vocês precisam fazer é criar uma agenda, um quadro, um caderno, um local onde vocês vão poder anotar. Fazer as anotações daquele mau comportamento ou daquele problema que vocês precisam melhorar, daquela situação que precisa ser melhorada. Então, digamos que eu peguei um caderno e aproveitem esse momento para fazer algo criativo com as crianças, gente. Já é uma dica. Comprem um caderninho e peguem esse caderno e transformem ele numa pauta de reunião. Usem essa criatividade com a criança, né? Façam colagem, peguem revista, peguem cartolina, façam desenhos, transformem numa coisa bacana, tá? Para não ficar uma coisa rígida. E aí você vai, então, anotar o pai, a mãe e a criança, todos esses pontos que vocês vão trabalhar. Na segunda-feira, 7 horas da noite, vocês vão seguir basicamente 3 passos para essa reunião. O primeiro passo é abrir a reunião elogiando as pessoas da mesa com algum comportamento ou alguma atitude positiva que teve durante a semana. Então, digamos que comece pela mãe. Então, a mãe vai elogiar o pai por algum comportamento ou atitude que ele teve durante a semana, depois elogia a criança. E aí depois vai o pai. O pai elogia a mãe e elogia a criança. E por fim, a criança vai elogiar a mãe e o pai. É interessante deixar a criança sempre por último, até porque ela não está ainda com tamanha maturidade neurológica. Não subestimem as crianças, elas conseguem identificar um bom comportamento, uma boa atitude dos seus pais. Segundo ponto, segundo passo da reunião é abrir de fato a agenda e escolher daquela lista que vocês escreveram da semana algo para vocês discutirem. Então, um exemplo, que inclusive aconteceu com uma família, que eu fiz essa orientação online, era a dificuldade de irem para a escola. Então, sempre saíam atrasados, sempre perdiam o horário do ônibus, sempre tinha que levar de carro porque perdia o horário, ou seja, era um caos instalado na casa para conseguir dar o banho, almoçar, botar roupa e sair.
Então essa foi a pauta da reunião. E aí vocês vão discutir sobre isso, né? Vale cronometrar para essa reunião durar 30 minutos, 40 no máximo. Discutam sobre o assunto, deixe o assunto fluir, é isso, é aquilo, acontece isso, isso e isso. Aí depois vocês vão pegar esse mesmo caderno, um outro caderno, ou um papel solto, um papel A4, A3, uma cartolina, e aí vocês vão botar, tá bom, e o que é que a gente vai fazer para mudar? O que é que nós podemos fazer para melhorar? E aí é bacana vocês anotarem tudo, né? Ah, tomar banho mais rápido, foram algumas soluções. Tomar banho mais rápido, almoçar mais rápido, não importa, não façam cortes da ideia, porque você sabe, é impossível almoçar mais rápido. Anota tudo. Deixar a roupa já preparada um dia antes, deixar a mochila já preparada um dia antes, sei lá, deixar o lanche, né, preparado um dia antes. Anotem tudo. E aí depois vocês vão discutir juntos o que é que pode ser feito. Escolham 2 ou 3 coisas no máximo, deem os devidos nomes, como por exemplo foi, uma das escolhas foi preparar a roupinha e o lanche um dia antes. Quem vai fazer o quê? A criança já se arrumar sozinha, ok, já é uma outra coisa em paralelo quando a mãe e o pai fazem uma outra atividade. E o banho ser mais rápido. Pronto, então vocês podem pegar esse papelzinho, essa cartolina, deixar ela bonita, decorada e cola no quarto da criança, na sala, na geladeira, onde vocês quiserem, o tempo que vocês acham que precisa, enquanto não é uma rotina ainda, enquanto não está essa coisa bem sistemática, né, o papel fica lá de lembrete. Na próxima reunião, vale fazer essa revisão, esse lembrete do que foi acordado, e aí talvez vocês vão dar lugar a um novo papel, né? Então, digamos que vocês coloquem na geladeira. Na próxima reunião, podemos tirar? Podemos. Tá bacana, já tá fluindo. E aí coloca um papel novo. Se ainda não estiver fluindo, a minha sugestão é que vocês não tirem esse papel, que é o lembrete dessa reunião. E o terceiro ponto para fechar a reunião familiar é necessariamente façam uma atividade juntos depois. Assistam um filme, um desenho, façam uma atividade, deem uma volta, mas façam uma coisa juntos para criar essa interação. Beleza? Essa foi a segunda ferramenta. A terceira ferramenta é um quadro de rotina. Gente, é maravilhoso o quadro de rotinas já para 3 anos de idade. Você pode fazer com 2? Pode. Mas a efetividade também já pode começar a partir dos 2,5 para 3. Eu acho bacana vocês pegarem um relógio grande, realmente relógio de parede, com ponteiro e tudo. Só que aí você vai criar de uma forma visual. Você vai botar desenho, você pode escrever, e aí você vai dizer o que é que precisa ser feito em cada hora, gente. Não é para botar a criança no quartel general, não é isso, mas vocês precisam criar uma rotina, principalmente com as coisas básicas, as necessidades humanas. Então, banho, refeição e sono. Qual é a hora do banho, qual é a hora das refeições e qual é a hora de dormir. Isso tem que estar nessa rotina muito bem definida. E aí você vai ajustando as outras coisas. O que é mais que a gente pode colocar? A gente pode colocar a hora de sair para ir para a escola, por exemplo, a hora de sair da casa para ir para a sua escola. A hora de fazer a atividade pode ser uma outra coisa que pode estar nesse quadro de rotina. E a hora de arrumação. Eu acho isso muito importante, porque é uma formação para esse indivíduo que, quando adulto se tornar, já vai ter internalizado essa preocupação do que ele mesmo faz. Então, eu brinco, tenho que arrumar os meus brinquedos. Eu durmo nesse quartinho, então eu tenho que cuidar do meu quartinho. Então, coloque um momentozinho para fazer essa arrumação, certo? Esse é o quadro de rotina que eu acho bárbaro. E a última ferramenta é o que a gente chama de tempo positivo. A idade já é um pouquinho... Vamos deixar a partir de 4 anos de idade, mas qual é a ideia? A criança ela vai escolher um canto da casa e ela vai decorar esse canto da casa para que ela vá para esse cantinho quando ela estiver se sentindo irritada, cansada, estressada, fadigada, enfim. Qualquer sentimento negativo, quando ela estiver passando pelas suas frustrações, ela vai ser convidada pelos pais a ir para esse cantinho. Por que não é tão válido fazer isso antes dos 3 anos, eu vou dizer? Porque ela ainda não está conseguindo entender muito bem para você falar para ela, olha, você acha que você está precisando pensar um pouquinho? Você acha que você precisa acalmar, refrescar? Não importa como cada um fala, né? Mas se falar isso para uma criança de 3 anos, talvez ela olhe para você e fale, oi mãe, você está me oferecendo um sorvete? Mas você já pode começar.
é claro que você já pode iniciar esse procedimento, né, esse processo. Mas com 4 anos de idade, quando você estiver numa briga, numa disputa de poder enorme com seu filho, e aí os ânimos se exaltaram, vocês percebem que vocês extrapolaram as emoções, vale tanto para a mãe e o pai também falar, olha, eu não estou num bom momento, eu não estou conseguindo conversar com você, a mãe precisa se acalmar, a mãe precisa respirar, depois a gente conversa. Não entre nessa disputa de poder, gente. E aí você vai dar o seu tempo. E a criança também pode ter isso. E aí você vai sugerir à criança, olha, eu acho que você precisa ir para o seu cantinho, se acalmar um pouquinho. O que é que você acha? Você não acha que você precisa respirar um pouquinho no seu cantinho e depois a gente conversa? Isso é a mãe e o pai convidando a criança a ir para o seu cantinho. Com o tempo, a criança, naturalmente, vai falar, ó, preciso do meu tempinho para acalmar a poeira. É como se numa briga, não importa se numa briguinha, numa brigona, a gente levanta uma poeira muito grande, que são as nossas emoções. E a gente não consegue assentar essa poeira de uma forma tão rápida como a gente gostaria. Então, é preciso perceber e se permitir esse tempo de assentar a poeira. Então, eu vou tomar, os adultos, né? Vou tomar um banho, vou respirar um pouco, vou caminhar um pouquinho e depois a gente continua, né? Enfim, essa conversa. É um erro comum a gente querer resolver as coisas na hora que acontece. Muito comum isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Eu realmente me preocupei em separar 11 aulas, né, 11 encontros, com assuntos que sejam pertinentes, aquilo que eu entendo que precisa ser dito para que vocês mudem o olhar sobre a educação, para que a gente realmente entenda que não podemos repetir padrões, não podemos repetir rótulos, temos que olhar para a criança com um novo olhar, porque é uma nova era, são crianças que estão chegando com uma inteligência emocional, uma inteligência racional e espiritual muito elevada. Então a gente precisa se adaptar, se adequar para falar a linguagem que essas crianças merecem e precisam. Tá? Então o futuro depende de nós em educar os nossos filhos de uma forma mais empática. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, comentem, eu adoro ler os seus comentários, eu adoro ler o que vocês escrevem, adoro responder tudo que vocês colocam, é animador, nos dá força para seguir também nessa jornada, nessa caminhada de estar aqui falando com vocês. Compartilhem, gente, se vocês acham que essa mensagem precisa ir para mais pessoas, para mais famílias, compartilhem esse vídeo, coloca nas redes sociais de vocês, ajude essa mensagem também crescer e expandir. Um grande beijo, espero vocês. Todo domingo tem um canal, tem vídeos novos aqui no canal YouTube. Não esqueçam também que estamos no Instagram e no Facebook, Instituto Somos Pais. Todo domingo aqui no YouTube, toda terça-feira às 9 horas, ao vivo no Instagram, para falar sobre esses assuntos aqui do YouTube. E toda quinta-feira, ao vivo também no Facebook, para falar desses desafios da educação familiar. Um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima série, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!